Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. E é um momento especial, meia hora de oração, onde nós sabemos que Deus pode fazer muito, desde que a gente se disponha, que possamos cada um de nós abrir o coração. Abra o coração para o Senhor, deixa Ele falar com você, deixa Ele te apresentar a sua palavra e creia, tudo, mas absolutamente tudo pode ser mudado. Vamos então, crendo nessa palavra, iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos apresentar ao Senhor, por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, todas as nossas necessidades, nossos medos, angústias, e que o Senhor possa agir poderosamente em sua vida. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos vamos fazer o ato de contrição, um momento em que nós nos desapegamos de nós mesmos e nos dispomos inteiramente ao nosso Deus. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da Quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos servir com fervor e estar sempre unânimes na oração. Livrai-nos de todo mal e preservai-nos da vaidade, que obscurece a mente e oculta os verdadeiros valores. Nessa semana estamos pedindo a graça de saber passar pelas provações sem perder a esperança, a fé e a caridade. Hoje pedimos juntos para que possamos ser livres dos caminhos dos pecadores, dos perversos que não têm solidariedade com os mais necessitados, do caminho dos zombadores que oprimem e desprezam os mais fracos e pequenos. Que o nosso caminho seja livre para um outro modo de viver e que o nosso prazer seja sempre fazer a vontade do Pai. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça da prática do desapego, da solidariedade e da humildade. Vamos agora ouvir juntos a palavra de Deus. A palavra de Deus que ela é entregue, ela é proclamada para mim e para você, para cada um de nós, e não pode ser guardada, ao contrário, tem que ser vivida, praticada, e para que nós tenhamos essa condição de viver, de praticar efetivamente a palavra de Deus, vamos clamar o auxílio do Espírito Santo de Deus. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega para nós é o missionário da Luz da Vida, Lucérgio. Meu irmão, Deus te abençoe e te unja muito. Boa noite, Francisco. Boa noite, meu irmão, minha irmã que nos acompanha no programa Vivendo a Palavra. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho de Mateus 21, a parábola dos lavradores homicidas. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo arrendado aos lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro. Matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos e conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha aos outros lavradores que pagarão o produto em seu tempo.
Jesus acrescentou: Nunca lestes nas Escrituras, a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra vem nos falar, nos pedir para que nós demos os nossos frutos. Quando Deus criou o Lucérgio, ele tinha uma missão para o Lucérgio, ele tinha uma vocação para o Lucérgio, e ele tinha os frutos que ele queria que o Lucérgio desse no seu devido tempo. Assim é com você, meu irmão, minha irmã. Deus pede e espera de nós o fruto que cada um de nós tem para dar. É lógico que na nossa missão, na nossa vocação pessoal, existem os frutos que são pessoais, mas existe também aquele chamado que todos nós temos. Todos nós somos chamados a dar frutos. Mas que frutos são esses? O que eu devo fazer para conseguir agradar a Deus e não perder o reino de Deus? Porque no versículo 43 fala muito sério. Quem não der esses frutos no devido tempo, não vai receber o reino de Deus. Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Existe uma outra passagem que fica em Gálatas 5, que vai nos ensinar, nos ajudar a discernir quais são esses frutos que Deus espera de cada um de nós. No versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Isso se assemelha às atitudes dos homicidas, dos lavradores homicidas que mataram muitas pessoas naquela época. Todos que o dono da vinha mandava, eles assassinavam. Com certeza, muitas dessas práticas aqui que Deus pede para nós não praticarmos, eles fizeram. Por isso que Jesus fala, eles não herdarão o reino de Deus. Mas existem aqueles frutos que nós temos a obrigação de fazer, que é um pedido de Deus para nós. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Então, meu irmão, Jesus nos ensina, através dessa carta de São Paulo aos Gálatas, quais são esses frutos que Deus espera de nós, que Ele pede para cada um de nós. Às vezes não é fácil a caminhada, às vezes a gente consegue andar bem e de repente a gente cai. Mas levanta e procura. Traga essa palavra sempre com você para te ensinar quais são os frutos que Jesus, que Deus espera de cada um de nós. Procure sempre ser afável, bondoso. Como é bom encontrar uma pessoa bondosa. Como é bom você fazer parte da vida daquela pessoa, encontrar com aquela pessoa. Existem pessoas que a gente gosta de encontrar. Existem outras que a gente dá a volta, que a gente não tem tanta alegria em encontrar, mas nós temos que amar todos. Mas que você procure na sua vida pessoal, na sua família, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa afável e viver. E dar os frutos que Deus espera de cada um de nós, a começar na nossa casa, a começar na nossa família. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos dê essa graça e nos leve a essa profunda experiência. Mais que a lei, o amor, sempre. De volta com o programa, eu insisto que você seja conosco um co-evangelizador da Palavra de Deus. Nos ajude a fazer a Palavra de Deus chegar mais longe, pelo rádio, pela internet, pela televisão, mas também através da sua iniciativa. Entre no site e compartilhe com seus amigos pelo Facebook, pelo
pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, por e-mail, como você quiser. Mas ninguém da sua família, dos seus amigos, pode ficar sem receber a palavra de Deus. Seja conosco um co-evangelizador da palavra de Deus. E agora vamos acolher a participação no momento Edificando sobre a Rocha. E quem pergunta para nós hoje é a Fátima, do setor Campinas, e ela pergunta o seguinte: Francisco Júnior, a Igreja Católica é única no mundo inteiro? Fátima, o Catecismo da Igreja Católica, no número 161, afirma, entre aspas, a Igreja Católica espalhada pelo mundo tem uma só fé, uma só vida sacramental e uma única sucessão apostólica, uma comum esperança e a mesma caridade. É uma definição bonita e clara e fala da unidade na fé, na esperança e na caridade. Unidade nos sacramentos e no ministério. Nós podemos ver que são como pilares que sustentam e mantêm firme o único e grande edifício da Igreja. Portanto, podemos afirmar para você com coragem e verdade: a Igreja é uma só para todos. E a nossa base é o Catecismo da Igreja Católica, no número 161. Uma experiência legal que você pode fazer para confirmar isso é que qualquer lugar do mundo que você entre, na China, no Japão, nos Estados Unidos, em Goiânia, em Brasília, qualquer lugar que você vai, a liturgia da missa é a mesma. Isso nos dá uma unidade fantástica. O mesmo evangelho proclamado em qualquer igreja no mundo inteiro é exatamente a mesma proclamação do mesmo Deus, do mesmo Senhor. Nós comungamos o mesmo sacramento da Eucaristia e somos todos ancorados no mesmo Papa, no mesmo pilar, aquele que Jesus disse: Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, é a mesma igreja e é a igreja de Jesus Cristo. Rezemos com Santa Lúcia. Concedei-me, Senhor, por intercessão de Santa Lúcia, a virtude da temperança. Alcançai-me um coração desapegado dos bens perenes e que arranque dele tudo que nos impede de produzir frutos de virtudes. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, ela fala, é uma fábula que nos leva ao mundo das fadas, das bruxas e tudo mais. Conta que um jovem caminhando pela estrada encontra uma pedra azul, brilhante, diferente, e que ele não conhecia do que se tratava. Parecia ser preciosa, mas não sabia o que poderia ser. A fada que tinha perdido essa pedra, vendo que aquele jovem a encontrara, fê-lo dormir, sono profundo, e nos sonhos o orientou. Ela imaginou que, sendo ele uma pessoa simples, não traria mal nenhum ter aquela pedra de tanto poder. E orientou nos seus sonhos que ele teria direito a fazer 3 pedidos. Um pedido que levasse, que fosse material, um pedido que rendesse alegria e um pedido que gerasse caridade, mas com uma condição: nada poderia ser pedido para si próprio, teria que pedir para os outros. Ao acordar, aquele jovem, que era sim uma pessoa simples e humilde, mas ele ficou muito insatisfeito com aquilo, porque ele não podia pedir nada para ele, nem material, nem alegria e nem caridade para ele, teria que ser para os outros. E ele então levou uma vida amarrada, uma vida egoísta, egocêntrica, e foi um homem infeliz. Quando já estava bem velho, remoendo as suas memórias, lembrou-se daquela pedra. E ele então pegou as pedras nas mãos e ele ficou imaginando: eu, durante toda a minha vida, não usei essa pedra para ajudar ninguém. Agora já estou velho, apenas aguardando a morte. Quem sabe eu posso, ao menos agora, fazer algo por alguém. E apertando a pedra entre as mãos, resolveu ajudar uma jovem criança muito pobre, que estava com a família com muitas dificuldades, e ele então fez com que aquela criança achasse um verdadeiro tesouro e pudesse ajudar muito a sua família.
O segundo pedido, da alegria, ele ajudou uma senhora que havia perdido o filho. Há muitos anos procurava o filho sem descanso. E ela então fez com que ela encontrasse o filho retornasse à família. E foi uma grande alegria para aquela mulher e para toda a família. A caridade, ele fez quando, cheio de compaixão, se comoveu com a enfermidade de um colega, já idoso também, mas com muitas dores, com uma doença muito grave. E ele fez então que ele fosse curado daquela enfermidade, daquelas feridas e pudesse ter o restante da sua vida de forma mais tranquila, sem dor, sem tanto sofrimento. Para surpresa dele, quando ele usou os 3 pedidos, material, alegria e caridade, eis que a pedra se dissolveu em fumaça na sua frente e de lá veio a imagem da fada, a mesma fada que conversou com ele em sonhos. E a fada então disse o seguinte: realizados os 3 pedidos que o Senhor me fez, eu agora lhe concedo o que o Senhor quiser a você mesmo. Pode me pedir o que quiser. E por que demorastes tanto? Por que demorou tantos anos a fazer o pedido? Aquele homem já idoso, muito triste, muito frustrado de ter levado uma vida como ele levou, egoísta, olhou para a fada arrependido de tudo o que fez e lhe pediu apenas o seguinte: apenas faça-me esquecer de tão egoísta, do quanto egoísta eu fui durante toda a minha vida. Interessante isso, às vezes nós perdemos a oportunidade de fazer o bem e quando aproveitamos e fazemos, aí descobrimos que tudo que fazemos ao outro, a nós também fazemos. Já dizia São Francisco de Assis que é muito melhor dar do que receber, é muito melhor oferecer. Só que para termos a certeza disso, é preciso experimentar, é preciso dar o passo. Rezemos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.